Salve os irmãos com a paz do Senhor. Boa noite, irmãos. Mais uma noite para estar aqui na casa do Senhor, para abençoar, ser abençoado, para Deus, nosso Senhor, derramar suas bênçãos. Ó, meus irmãos, como é que passaram o dia hoje? Eu, principalmente, com a minha esposa, bem, graças a Deus. E os irmãos, como é que foram? Bem, graças a Deus. Foi um dia maravilhoso, né? Deus, nosso Senhor, derramou aquela chuva. E hoje, passemos o dia bem, bom, sol, né? Para poder estar em casa, descansar. E agora para estar aqui na casa do Senhor, para a honra e a glória em nome de Jesus. Vamos orar, meu irmão. A honra e a glória do Senhor. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, eis-nos aqui mais uma noite maravilhosa na Tua casa, Senhor. Parabéns de tanto nome, Senhor. Para adorar, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito por nós, dado vida, saúde, nos abençoando nosso lar, nosso trabalho, nossa família, derramando a Tua bênção, Senhor. Que nós possamos hoje, viemos na Tua casa, tranquilo, feliz, em paz, com amor, com alegria, para bendizer Teu santo nome, Senhor. Que és puro e sincero, real, verdadeiro, Senhor. Muito obrigado por tudo que tem feito por nós, para a honra e a glória do Senhor. Amém e amém, Jesus. Se põe de pé no átrio do Senhor, santo é o lugar do Pai, o Criador. Abra teu coração e deixe Ele operar. Deus é tremendo, Ele quer te abençoar de alegrias, o mais sincero amor, sabedoria e a paz interior, curas divinas acontecerás. Grande é o poder e a glória de Jeová. Grande é o poder e a glória de Jeová. Derrama sobre mim teu Santo Espírito. Derrama sobre mim a tua unção. Derrama sobre mim a tua glória. Quero ser usado, ó Deus, em tuas mãos. Quero ser usado, ó Deus, em tuas mãos. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Quero ser usado, ó Deus, em tuas mãos. De alegria, o mais sincero amor, sabedoria e a paz interior, curas divinas acontecerás. Grande é o poder e a glória de Jeová. Grande é o poder e a glória de Jeová. Derrama sobre mim teu Santo Espírito. Derrama sobre mim a tua unção. Derrama sobre mim a tua glória. Quero ser usado, ó Deus, em tuas mãos. Quero ser usado, ó Deus, em
tuas mãos, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Quero ser usado, ó Deus, em tuas mãos. Aleluia, Senhor. Aleluia, meu. Vamos adorando ao Senhor, porque Ele se faz aqui presente no meio do teu povo. Somos rebanho do Senhor. Em nada posso me gloriar, em nada posso me exaltar, pois o preço quem pagou foi o meu Senhor, morrendo em meu lugar. Em nada posso me gloriar, em nada posso me exaltar, pois o preço quem pagou foi o meu Senhor, morrendo em meu lugar. Toda a glória te darei, toda a glória te darei, meu Rei, pois é o meu prazer usar a minha vida pra te engrandecer. Toda a glória te darei, toda a glória eu te darei, meu Rei, pois é o meu prazer usar a minha vida pra te engrandecer. Tudo que tenho não é meu, foi o Senhor quem me deu. Enquanto eu viver, quero reconhecer que teu é o poder. Toda a glória eu te darei, Senhor, toda a glória eu te darei, meu Rei, pois é o meu prazer usar a minha vida pra te engrandecer. Toda a glória eu te darei, Senhor, toda a glória eu te darei, meu Rei, pois é o meu prazer usar a minha vida pra te engrandecer. Mais uma vez, toda a glória, toda a glória eu te darei, Senhor, toda a glória eu te darei, meu Rei, pois é o meu prazer usar a minha vida pra te engrandecer. Toda a glória eu te darei, Senhor, toda a glória eu te darei, meu Rei,
pois é o meu prazer usar a minha vida pra te engrandecer. Pois é o meu prazer usar a minha vida pra te engrandecer. A salva de palmas para Jesus. E vamos continuando adorando a Deus. Aleluia, meu Deus. Quando estou triste e minha alma está cansada, quando o problema faz o coração pesar, então eu paro no meio do silêncio, até que venhas ao meu lado sentar. Deus me levanta para alcançar montanhas. Deus me levanta para andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre os seus ombros. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. Deus coloca um anjo ao meu lado. Se os meus pés querem vacilar e o coração parece estar tão fraco, então me ergues e até posso voar. Deus me levanta para alcançar montanhas. Deus me levanta para andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre os seus ombros. Deus me levanta mais do que eu posso alcançar. Deus me levanta para alcançar montanhas. Deus me levanta para andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre os seus ombros. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. O que acontece, ó? Deus coloca um anjo ao meu lado. Se os meus pés querem vacilar e o coração parece estar tão fraco, então me ergues e até posso voar. Deus me levanta para alcançar montanhas. Deus me levanta para andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre os seus ombros. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. Deus me levanta para alcançar montanhas. Deus me levanta para andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre os seus ombros. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. É confiar no Senhor que a vitória virá.
Aleluia, meu Deus. Deus é maravilhoso. Estamos reunidos aqui. Viemos te adorar. Aceita nossa humilde oferta, Senhor, como cheiro suave a ti. Estamos reunidos aqui. Pra quê, ó? Viemos te adorar. Aceita nossa humilde oferta, Senhor, como cheiro suave a ti. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, Cordeiro de Deus. Jesus, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, Cordeiro de Deus. Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Passa para o irmão. Glória a Deus. Amém, Jesus. Som, 1, 2. Som, ei, 1, 2. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos nessa noite. Que a gente nessa noite possa sentir o Espírito do Senhor tocando o nosso espírito. Amém? Irmãos, para essa noite, como palavra do Senhor, eu quero trazer um texto um pouquinho complicado, eu diria, né? E eu peço que os irmãos se atenham bastante, prestem atenção, para que a gente possa compreender a mensagem que esse texto traz. Nós vamos, se possível, olhar o capítulo inteiro, e é um capítulo que tem bastante coisas a nos ensinar. Com a graça do Senhor, nós pretendemos absorver essas verdades essa noite. Amém? Eu peço, então, que os irmãos abram em Romanos, capítulo 14. Nós vamos dividir em duas partes. Romanos 14. A primeira parte, nós vamos ler do verso 1 até o verso 12. E a segunda parte é do verso 13 até o verso 23. Mas antes de começar a leitura do texto, eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos. Quem aqui tem liberdade em Jesus, por favor, levante a mão. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Todos os irmãos acharam? Romanos, capítulo 14. Diz assim, do verso 1 até o verso 12.
acolhei ao que é fraco na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o outro fraco come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Deus, quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e noite, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas a si mesmo, a Deus. Amém? Irmãos, vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Querido Deus, nós acabamos de ler a Tua Palavra, e que nessa noite a Tua Palavra possa nos exortar, possa nos consolar, nos confortar, nos edificar, nos fazer crescer, amadurecer, nos unir, em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos ter um entendimento dessas verdades e que o Senhor nos ajude a guardá-las em nosso coração. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Pode sentar, irmãos. Irmãos, conversando na reunião da liderança, nós falávamos um pouco da importância de nós sermos unidos, e unidos em amor, em respeito, em proximidade. Embora a nossa igreja, a nossa congregação seja numerosa, em um número pequeno, nós precisamos incorporar essas verdades no meio da igreja. E esse texto aqui, ele vai trabalhar uma questão, que é a questão da liberdade cristã que nós temos e do amor. E essas coisas devem caminhar juntas e devem ser o elo que unem e que fazem a unidade da igreja. Nós precisamos estar preparados para receberem irmãos que, de acordo com o texto, são fracos na fé. E também precisamos, dentro da igreja, com aqueles que são ainda fracos na fé, exercermos esse cuidado, esse respeito e essa tolerância que a palavra de Deus vai nos ensinar nessa noite. Amém? E aqui a igreja de Roma, os romanos que estavam surgindo, estavam lidando com este problema. A igreja estava sendo dividida por conta de várias culturas dentro da igreja. Pessoas que estavam se convertendo, judeus que estavam se convertendo ao cristianismo, ao evangelho de Jesus. Romanos estavam se convertendo, gregos estavam se convertendo. E o que acontece? Um choque de cultura dentro da igreja, em assuntos que não dizem respeito à fé, mas que eram discutidos e que estavam causando um problema para a igreja. E aí Paulo, então, está colocando aqui cada um no seu lugar. E
declarando verdades a respeito da nossa liberdade. Por isso que eu perguntei no início, a gente crê que é liberto em Cristo, mas o texto nessa noite vai nos declarar que a nossa liberdade ela tem um limite. É por isso que Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É exatamente nesse sentido, porque a liberdade cristã que que nos foi conquistada através de Cristo na cruz e que nos foi dada de presente, essa liberdade ela tem um limite. E o limite é o amor ao meu irmão próximo de mim. Então eu preciso atentar para isso. Atentar para isso, para que a gente não venha errar com o próximo. E mais para frente, na segunda parte, a gente vai ver o apóstolo sendo bem taxativo nessas questões. Amém? Então, como eu disse no início, o apóstolo já começa dizendo que é para acolher essas pessoas que são fracas na fé. O que significa que pessoas fracas na fé? Pessoas que verdadeiramente se converteram, verdadeiramente receberam a graça salvadora nas suas vidas, mas que ainda não amadureceram para todos os assuntos da fé, para todos os assuntos que a liberdade cristã dispõe. Paulo não está falando de pessoas que são falsos crentes, falsos convertidos, o joio no meio da igreja. Ele está falando de pessoas que realmente se converteram, mas que ainda têm dificuldades em aceitar certas coisas dentro da igreja. E por isso, aqueles que já têm a liberdade em Cristo, que já têm maturidade, devem lidar com paciência com essas pessoas. Lidar com paciência. Por isso, Paulo diz, olha, para vocês acolher esses irmãos. É para acolher o que é fraco na fé, mas não com o intuito de ficar discutindo essas coisas, de ficar debatendo essas coisas, porque elas não têm fim. E elas só causam mais problemas. E isso a gente aprende, irmãos, ao passo que a gente vai amadurecendo na fé. Quando a gente se converte, tem assuntos que a gente dá um dedo para entrar numa conversa, para discutir, para se impor, para buscar mostrar que o outro está errado, está equivocado. Mas isso não causa um resultado sadio para a igreja. Às vezes eu até termino ferindo meu irmão, machucando ele. E a Bíblia diz que é para mim fazer o contrário. Acolher o que é fraco, o que ainda não amadureceu em todos os sentidos, mas não com o objetivo de ficar debatendo, discutindo esses assuntos. E aí é que entra a cultura da época. Aí Paulo vai citar os exemplos, porque um crê que de tudo pode comer. Quem eram esses? Os romanos, os gregos. Eles não tinham problemas com alimento. Mas os judeus, quando se convertiam, eles ainda tinham aquela carga de ficar com medo de comer. Será que eu vou estar pecando ou não se eu vou comer porco? É uma coisa que a lei de Moisés proíbe. Eu sei que agora eu estou com Jesus, mas será que eu não vou estar pecando? Se eu não guardar, por exemplo, o sábado, será que eu não vou estar cometendo um pecado contra Deus? Então eu prefiro guardar. Eu prefiro guardar. E aí Paulo dá esse exemplo. Um crê que de tudo pode comer, não tem problema nenhum. Mas o outro se restringe. O outro acha que vai ser uma afronta ao próprio Deus comer algo que a palavra de Deus proíbe. E por isso ele se restringe a legumes. E aí Paulo coloca cada um no seu devido lugar. Quem come não despreza o que não come. Aí é que entra a gente entender que é uma questão de amadurecimento dos irmãos em certos assuntos. Eu não posso olhar para um irmão nesse sentido aqui, que se converteu há pouco, e querer que ele seja maduro do jeito que eu já sou. Eu, sendo velho já na fé, não posso ter a ideia de que um novo convertido vai andar no mesmo ritmo que eu. Não posso. É por isso que o apóstolo está dizendo. Aquele que come não julga quem não come. E o que não come, não julga o que come. Ou seja, não fica escandalizado, achando que é um libertino, que é um sem regra. Não, ele apenas é liberto e ele tem a sua consciência em Deus. E ele faz com limites. Ele faz com consciência e com relacionamento íntimo com Deus. Eu não posso julgar alguém
por ele ser mais maduro em certos assuntos, e eu não sou ainda. Eu não posso julgá-lo como um libertino. Assim como o maduro não pode olhar para alguém que está recém-convertido e cheio dos seus medos e com imaturidade e dizer, esse aqui é um legalista, ele só anda através da lei. Do não posso isso, não posso aquilo, para não desagradar a Deus. Então tem que ter um limite. Os irmãos estão entendendo? Paulo vai dizer, quem és tu que julgas o servo alheio? Quem é servo? É servo do Senhor. Ele é servo do Senhor, assim como eu sou, então não posso julgá-lo. Para o seu próprio Senhor, ele está em pé, ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o sustentar. E mais uma questão dos ritos. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias. Tinha a questão dos judeus guardarem os sábados, guardarem os dias de festas, o Pentecostes, festa da lua. Eles guardavam isso, eles praticavam ainda isso. Para eles o sábado ainda era sagrado, e para outros o sábado era um dia como qualquer um outro. Mas isso não poderia se tornar dentro da igreja um motivo para haver divisões, porque isso não tem nada a ver com salvação. Isso é um assunto secundário. E isso pega, irmãos. A igreja se divide nessas bobagens. A gente se escandaliza com bobagem, a gente sai da igreja por bobagem. É justamente nisso aqui que a igreja se divide. A gente acha escandaloso uma certa atitude, por não ter maturidade ainda. Então, é mais ou menos por aí. Quem distingue entre dia e dia, para o seu Senhor o faz. É de acordo com a sua consciência. Ele guarda porque ele quer agradar a Deus nesse sentido. E quem come, para o Senhor come. É por isso que Paulo fala em outra passagem, quer comais ou quer bebais, quer façais quaisquer outras coisas, fazei tudo para a glória de Deus, lá em 1 Coríntios. Porque dá graças a Deus. E quem não come, para o seu Senhor não come. E ele dá graças a Deus e está tudo bem. E aí Paulo vai resumir dizendo, porque nenhum de nós vive para nós mesmos. Agora que nós somos comprados, fomos resgatados, fomos acolhidos na família de Deus. Aquele que come, come para Deus. E aquele que não come, não come para Deus. E aquele que vive, vive para Deus. E aquele que morre, morre para Deus. Ou seja, se estamos vivos para Deus. Ou se morramos, como está no fim do versículo 8, somos do Senhor do mesmo jeito. E aí ele conclui dizendo, foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de vivos como de mortos. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. E no versículo 12, assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmos a Deus. E agora eu quero entrar na segunda parte, que tem bastante coisas interessantes a nos ensinar, a respeito dessa nossa liberdade, a respeito desse amor que Paulo fala. Por isso, no versículo 13, ele entra e diz, não nos julguemos mais uns aos outros com essas coisas. Que termine o julgamento dessas coisas. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Irmãos, aqui termina a nossa liberdade. Aqui Paulo está dizendo o seguinte, tem um limite que vocês podem avançar. Mas a minha liberdade não pode fazer o pastor Paulo tropeçar. Eu não posso servir, a minha vida não pode servir de pedra de tropeço para ele. Porque aí já não é liberdade. Aí eu vou estar trabalhando contra o reino de Deus. Aí eu vou estar usando algo que me foi dado, uma bênção, vai se tornar maldição. Algo tão precioso vai se tornar motivo de escândalo. Deixa eu dar um exemplo. Sério e simples. Que é o exemplo da bebida alcoólica. A gente sabe que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, em nenhum momento,
proíbe a bebida alcoólica. O que a Bíblia proíbe o tempo inteiro é a embriaguez. É o uso descontrolado, descompromissado, exagerado, sem limites, tanto da bebida como em qualquer outra coisa. Irmão, se eu ingerir água demais, o meu organismo vai sentir o efeito disso. Se eu tomar muito chimarrão, o meu organismo vai ficar sobrecarregado, os meus rins vão ficar sobrecarregados. Tudo que é em excesso é prejudicial. Então, tomando este exemplo, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não pode servir de tropeço ou escândalo para o vosso irmão. Se eu entendo que eu tenho a liberdade em Jesus, veja bem, que eu tenho liberdade em Jesus, em tomar um cálice de vinho, e isso não vai me causar danos na minha relação com Deus e na minha relação com o próximo, qual o problema disso? Agora o problema é que vai ter um irmão que ainda é fraco na fé, que se baseia nas minhas atitudes e me tem como exemplo. Esse é o problema. Ele vai olhar para mim e dizer assim, olha lá, o presbítero está tomando um cálicezinho de vinho, então eu também posso. Só que talvez eu saiba o meu limite. Talvez eu conheça até onde eu posso ir e dali eu não vou passar. Talvez eu nunca tenha tido problema com bebida alcoólica. Mas talvez aquele que está olhando para mim e é novo convertido, é imaturo, é fraco na fé, ele teve problema no passado. Então ele olha para mim como um exemplo e ele vai e bebe, porque eu estou bebendo junto. Só que eu tenho limite, ele não tem. E aí daqui a um pouco ele está falando bobagem, daqui a um pouco ele tira a roupa, sai pelado. E aí, de quem é a culpa? É minha? É isso que o texto está falando. A culpa é minha. Porque eu servi de tropeço para ele. Porque a consciência dele ainda não está madura para entender os limites. Ele ainda não tem segurança de fazer uma coisa que no passado era prejudicial a ele. E talvez nem era bom ele repetir. Mas ele olhou um exemplo, e eu fui um mau exemplo usando da minha liberdade. Usando de algo que é meu direito, e que eu sei usar, mas foi prejudicial ao meu próximo. Então esse é o problema, e Paulo está dizendo justamente isso. É quando a nossa liberdade fere e serve, vira a chave, ela, em vez de se tornar bênção, ela se torna maldição na vida de alguém. Então por isso que Paulo diz, para não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei que estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesmo impura. Paulo tinha essa consciência, ele já era maduro na fé. Salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Tem gente que ainda considera algumas coisas impuras, para ele é impura. Eu tenho uma consciência já firmada, já liberta em Jesus. Eu tenho um certo nível de maturidade, mas tem gente que ainda não tem. Tem gente que ainda está presa em alguns pontos. Olha o que ele diz. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. É forte. Se por causa daquilo que eu considero liberdade para mim, eu faço o meu próximo, o meu irmão dentro da igreja, se entristecer com a minha conduta, então eu ultrapassei o limite da minha liberdade. E a nossa liberdade vai até onde eu encontro o meu próximo. E em nome desse amor, se eu sei que ele é fraco, eu não quero ver ele destruído e nem se entristecer, e nem se desviar, e nem esfriar na sua caminhada. Irmãos, quando uma pessoa é fraca na fé ainda, ela ainda não amadureceu, qualquer coisa faz com que ela saia para fora. Qualquer coisa faz com que ela se entristeça. Qualquer coisa é empecilho para que o evangelho progrida no seu coração, para que ela venha a amadurecer qualquer coisinha, qualquer detalhe. Então, por isso que o apóstolo está dizendo, se eu usar demais essa liberdade, mesmo sabendo que tem alguém ali fraco, eu já não estou amando essa pessoa. E isso é um problema. Esse é o grande problema.
já não andas segundo o amor fraternal, por causa da tua comida, ou seja, pela tua liberdade, que tu sabe que tu pode comer, não tem problema nenhum, mas ele não considera assim. Fazes perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Perecer no sentido de se perder, de sair fora, de parar o avanço do reino na sua vida. Está causando algo contrário. Em vez do reino avançar, a gente está fazendo com que o reino retroceda. Então tem coisa que a gente tem que usufruir da nossa liberdade com certas pessoas e com outras não. Eu não estou falando de fazer coisas erradas escondido. Estou falando de usar a cabeça. Porque, irmãos, a liberdade é para ser usada com um relacionamento com Deus. Não quer dizer que eu vou usar isso para fazer coisas erradas. Estou dizendo que com alguém que é fraco eu não posso usar dessa liberdade. Nem para falar certos assuntos, nem para comer certas coisas e nem para beber. Os irmãos estão entendendo? É isso que o texto está falando. Não podemos fazer perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. No versículo 16, ele diz o seguinte: não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. O que está dizendo é o seguinte: a liberdade que nós temos em Jesus para viver a vida não pode ser mal falada lá fora. Não pode ser. Por exemplo, a questão, mais uma vez, da bebida. Eu já falei e repito, a Bíblia não condena a bebida. Mas será que é correto eu sair daqui agora, após o culto, e sentar ali no bar e pedir algo para tomar? Será que é correto isso? Será que ao passar na frente desse bar, algum irmão que ainda é fraco na fé não vai olhar isso como algo errado, como algo que não procede? Será que ele vai entender que eu tenho liberdade, mas será que é dessa forma que eu tenho que usar essa liberdade? Será que no meio dos incrédulos eu posso sentar e beber junto com eles? Será que eles não vão olhar para mim, mesmo sem falar nada, e dizer: esse aí não diz que é crente e está bebendo? Não podemos usar a nossa liberdade a fim de que ela seja mal falada, de que a igreja seja mal falada, de que o evangelho seja mais denegrido do que já é pelos falsos mestres. É isso que o texto está dizendo. Então, a gente precisa ter prudência e amadurecer nesse sentido. E não nos tornarmos pedra de tropeço, nem para os de dentro e nem para os de fora. É isso que o texto está falando. Que a nossa liberdade não seja mal falada. Porque as pessoas facilmente confundem liberdade com libertinagem. Então, talvez o imaturo olhe e diga: esse daí é um libertino, ele prega uma coisa e faz outra. Quando, na verdade, não é nada daquilo, mas o contexto onde eu estou inserido, naquele momento, está dizendo tudo ao contrário. Está falando ao contrário. E as pessoas não têm ainda maturidade para entender. Então, eu preciso ter maturidade para entender isso. Que, em nome do amor, às vezes a minha liberdade vai ser restringida. Vai ser restringida. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida, ou seja, por causa da tua liberdade. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. É bom não comer carne, e nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens para ti, mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que prova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado.
Paulo está dizendo o seguinte: a gente deve usar nossa liberdade somente na certeza de que somos livres para fazer aquilo e que aquilo não vai ofender em nenhum momento a santidade de Deus, o relacionamento nosso com Deus. Porque se eu, por exemplo, achar que posso tomar um copinho de vinho, assim como o Celestino toma, e se eu tomar, depois que eu terminar aquele cálice, pode ser que a minha consciência se pese e uma acusação muito forte venha contra mim, porque eu ainda não amadureci e não entendo. Então, é pela fé, é pelo entendimento, é pelo amadurecimento. E tudo que é feito sem isso é pecado. Paulo termina dizendo isso. Na verdade, esse assunto ele estende ainda o capítulo 15. Mas o que eu quero colocar para os irmãos nessa noite é isso. Nós precisamos adotar essas verdades da nossa liberdade e da nossa tolerância, dos nossos limites, da nossa consciência de que a nossa liberdade não é para ser usada de qualquer forma, de qualquer maneira, em todos os lugares. Isso não é liberdade. Amém, irmãos? E a nossa tolerância para com aqueles que ainda estão engatinhando, ou aqueles que vêm chegando na igreja, né? Às vezes as pessoas vêm cheias de outras religiões, carregam ainda, né, um pouco daquela, fugiu o nome agora, né, mandinga, vamos dizer assim, trazem, né? Temos que ter paciência e acolher essas pessoas até que elas amadureçam, né? E que Deus nos dê maturidade nesse sentido e nos dê crescimento. Aqueles que ainda se escandalizam com certas coisas, amadureça. Amém? Porque a gente não pode ter uma igreja de pessoas fracas na fé. Pessoas fracas na fé criam um ambiente totalmente legalista na igreja. Então, isso é prejudicial. A gente tem que amadurecer. Em nome de Jesus. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Mesmo poucos, irmãos. Mesmo poucos. Vamos fazer uma análise do nosso coração. Aqui os exemplos eram comida, dias da semana e bebida. Mas nós podemos adaptar isso no nosso dia a dia. Para a nossa vivência. E para a nossa comunidade aqui. Em qual grupo eu me encaixo nessa noite? Aqueles que Paulo se encaixa, os mais fortes, amadurecidos, ou no grupo dos que ainda são fracos e que têm dificuldades em alguns temas? Sendo num ou no outro, nós precisamos usar essas regras que nós vemos aqui na palavra de Deus: o respeito, o amor, a tolerância, o crescimento. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Curve a cabeça. Querido e poderoso Deus, nós ouvimos a Tua palavra nessa noite, Senhor Jesus. Ouvimos as verdades contidas nela, o problema dessa igreja. E nós sabemos que passamos por isso em determinados momentos, em que a nossa cabeça, o nosso coração ainda não está amadurecido, ainda não está totalmente liberto, ainda carrega coisas. Que o Senhor possa nos ajudar a crescer, a nos libertar, a viver uma fé totalmente livre, totalmente liberta pelo Senhor, a alegria de viver em liberdade com o Senhor. Por outro lado, amado Deus, que o Senhor possa nos ajudar a viver essa liberdade, porque nós precisamos respeitar este limite, o limite do relacionamento com o próximo, do exemplo e do testemunho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dê essa consciência de vivermos de acordo com a Tua palavra, sem mancharmos o nosso relacionamento com o Senhor e nem com os homens. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, antes de nós encerrarmos, eu vou passar rapidamente os recados. Sim, as ofertas. Eu acho que eu vou orar pelas ofertas primeiro, amém, irmãos? Aquele que trouxe seu dízimo, sua oferta, queira apresentar ao Senhor neste momento. Vamos estar orando, amém? Querido Deus, eis aqui as ofertas, os dízimos, aquilo que, em conformidade com a Tua palavra, nós vamos entregar neste momento. Que o Senhor possa estar
aceitando, amado Deus, como um culto que te oferecemos e que o Senhor possa estar nos dando sabedoria para administrarmos esses recursos em nome do Senhor Jesus Cristo. Declaramos consagrados dízimos e ofertas para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Amém. Irmãos, como vocês já viram no grupo, agora dia 29 nós temos a segunda parte da promoção das pizzas. Amém? Então, aqueles que forem vendendo, vão nos avisando ali, para que a gente não falte coisas, né? Ainda temos tempo de comprar mais alguma coisa que falte, se passar daquele número de massas que a gente tem ali, em torno de umas 23, 25 tem ali. Então, os irmãos, por favor, nos avisem com antecedência, para que não haja correria. Da última vez faltou o isopor ali embaixo. Então, a gente gosta de fazer tudo bem certinho, organizado, depois só chegar a montar e entregar sem nenhum atrapalho. Amém? Então, peço que os irmãos nos avisem antes. Como todos já sabem, né, estaremos recebendo visita. Nosso pastor presidente vai estar aqui, com mais um pastor, membro do presbitério lá da nossa sede. Eles vão chegar dia 3, numa quinta, então, na sexta-feira teremos uma reunião de liderança, e no sábado, irmãos, a gente convoca a igreja, né, para que a gente esteja aqui juntos. Eles estão... Pode sentar, irmãos, um pouquinho. Eles estão vindo de longe, estão investindo tempo, estão investindo dinheiro, né, as passagens caras, vão pagar o hotel do próprio bolso, vão estar aqui conosco, dispostos a nos edificar, né? Então, é um momento da igreja separar esse momento para estar unida, estar em comunhão. Então, no sábado, eles vão ministrar algo para nós aqui. É importante que os irmãos venham, participem, se façam presentes. Vamos honrá-los, em nome de Jesus. Imagina que tristeza chegar e ter 1, 2 só, e o resto, não, eu não vou ir porque é sábado, não é dia de culto, não, eu já tinha um compromisso, não sei o quê. É aquele negócio, nós temos que agora nos adaptar a esse horário. Amém? Eles não vêm aqui toda hora. Então, nós é que temos que nos adaptar. Eles não vêm toda hora aqui, então, para nós é mais fácil. E a gente já está avisando com bastante antecedência. Não marque nada para esses dias. Diga que já tem um compromisso com a igreja. Valorize o trabalho que está sendo feito e o empenho desses homens em estarem aqui nos edificando. Eles não vêm aqui fazer campanha, tirar dinheiro de ninguém, eles vêm aqui edificar, muito mais dar do que receber. Amém? Então, no sábado, irmãos, nós vamos receber uma palavra e depois teremos a comunhão, né? Nós estamos organizando já, está tudo 100%, né, pessoal, definido. Então, vai ser um churrasco. Que nem a gente fez da outra vez os aniversariantes ali do mês de setembro. E sobrou coisa, irmãos. Essa igreja é abençoada porque sempre sobra. Deus sempre supre. Se tem ou se não tem, vem da mesma forma. E isso não é empecilho para ninguém. A gente quer todos os irmãos aqui. Amém? E Deus tem suprido as nossas necessidades. Então, venha para o culto e já venha para a janta. Vamos ter esse momento de comunhão, de sentar, de comer, de dar risada, brincar. Passar um momento como igreja do Senhor. Amém? Novamente, no domingo, acho que o pastor vai estar ministrando aqui. Também não falte. Domingo, culto da família. Não falte. Amém? Na terça-feira, a mesma coisa. Eles ainda vão estar aqui na terça. Então, vai ser o culto de oração. Eles vão participar também. Vamos orar, vamos colocar os propósitos da igreja. Vamos orar, vamos chorar junto com eles. Vamos nos empenhar. Amém, irmãos? A gente conta com os irmãos nesses dias. Porque eu tenho certeza que vão ser dias de bênção. Eu sempre conto que eu passei por um problema muito grande. Deus falou comigo no particular. E um dia o pastor Edgar veio aqui pregar. Palavra de Deus, irmão, não é bobagem, não é profetada. Palavra do Senhor. E Deus falou comigo, eu quase não aguentei ficar em pé. Palavra de Deus. Bálsamo para o coração e para a alma. Então, essas coisas só acontecem com quem se dispõe a estar. Amém? Deus abençoe, então. Acho que são esses os recados. Então, vamos ficar em pé, vamos
agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, né? Curva a cabeça mais uma vez. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela comunhão nossa, obrigado principalmente, amado Deus, pela Tua presença no nosso meio nessa noite. Obrigado, Senhor Jesus, por todas as maravilhas que Tu fizeste para nós durante este dia. Que o Senhor agora nos leve guardados, protegidos e abençoados e nos dê um resto de noite sobre a Tua presença, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações e as unções do Espírito Santo do Senhor estejam com toda a Tua igreja até a Tua volta. Amém e amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos.